que acreditam os dispensacionalistas? Seja muito bem-vindo ao 2D do Digitologia, eu sou Iago Martins, você está no meu escritório e no vídeo de hoje eu quero falar para você sobre as crenças dos movimentos dispensacionalistas. Você sabe que existem vários tipos de dispensacionalismo, clássico, revisado, progressivo, mas esses dispensacionalismos possuem pontos comuns, pontos de convergência, então existem características comuns da tradição dispensacionalista que eu quero que você conheça nesse vídeo. Você sempre teve dúvida, no que é que os dispensacionalistas acreditam? Esse vídeo vai tirar suas dúvidas de uma vez por todas. E esse vídeo é completamente baseado nesse livro aqui, O Dispensacionalismo Progressivo, do Craig Blazing com Darrell Bock, que é a tradução do Progressive Dispensationalism, que foi publicado em português pela editora Concílio, que é quem tá patrocinando esse vídeo. Então se você quiser um cupom de desconto para comprar esse livro mais baratinho, só você ir no link na descrição e usar o cupom que tá aí na sua tela. No vídeo de hoje eu vou apresentar o que é que o Craig Blazing fala no primeiro capítulo, que são características comuns da tradição dispensacionalista. Eu vou ficar bem preso naquilo que ele diz, tá? Eu quero ser bem expositivo do livro mesmo, que ele é um material muito bom para nos resumir questões importantes que muitas vezes a gente não encontra com facilidade na internet. Sem mais delongas, vamos lá. Primeiro ponto, são 8. Primeiro, autoridade das escrituras. A partir do início do Brethren Movement, se você não sabe o que é isso, vai no nosso outro vídeo, onde a gente apresenta a história dos movimentos dispensacionalistas. Você é ligado, quer saber da história dessas coisas, como é que começou, de onde veio, a gente tem um vídeo já falando sobre isso. Foi através das conferências bíblicas americanas, a Bíblia de referência Scofield, dos institutos bíblicos, faculdades e até seminários, até ministérios populares na exposição das escrituras em igrejas e em movimentos para-eclesiásticos. Nisso tudo, o dispensacionalismo tem sido conhecido como movimento de exposição bíblica. Ele tem produzido vários expositores populares das escrituras que não somente ajudaram a difundir o dispensacionalismo, mas têm impactado grandes porções do evangelicalismo. Muito parecido com o que aconteceu no Brasil com o movimento reformado, diga-se de passagem. O movimento reformado no Brasil, os aliancistas cresceram não por causa de conferências sobre aliancismo, mas porque eles eram expositores bíblicos. Foi expondo a Bíblia que o aliancismo cresceu no Brasil, que o movimento presbiteriano cresceu e tudo mais, e isso fez parte da origem do movimento dispensacionalista nos Estados Unidos. Eles eram fundamentalmente expositores bíblicos. E nisso, a autoridade da escritura sempre foi central para esse movimento. Desde o início, dispensacionalistas têm sustentado a crença de que a Bíblia é a única revelação verbal e inerrante de Deus que é disponível para a igreja hoje em dia e que provê uma fundação firme para a vida e para a fé cristã. Eles acreditam que as ideias e as interpretações dispensacionalistas ajudam as pessoas a entenderem melhor a Bíblia e a fazerem as escrituras mais inteligíveis, permitindo que se apropriem da Bíblia em sua vida cotidiana com maior conhecimento. Além do mais, o sistema dispensacionalista, com a sua forma de relacionar as várias partes da Bíblia em conjunto, ajudou a dar às pessoas um senso de respostas aos ataques feitos à integridade da escritura pelo liberalismo teológico. Mesmo você que não é dispensacionalista, que é aliancista e aprendeu por aí que dispensacionalismo é heresia, foram os dispensacionalistas que estavam lá, lutando contra o liberalismo teológico e mantendo a Bíblia como uma unidade a ser amada e respeitada. O movimento Bible Conference foi um esforço para tornar a Bíblia uma base segura para o que eles chamavam de ecumenismo evangélico. Um ecumenismo que não era visto como estrutural, administrativo ou denominacional, nada disso, esse ecumenismo da vida, mas um ecumenismo de fé, esperança e amor que juntava todos os cristãos. Escolas e ministérios interdenominacionais têm tentado manter essa visão em variados graus, visão que ajudou a contribuir com um senso de identidade evangélica em alguns setores do evangelicalismo. Dispensacionalistas, é claro, não eram os únicos evangélicos a enfatizar a autoridade da Bíblia, mas a sua visão transdenominacional e a sua orientação prática de ministério expositivo fez da ênfase na escritura um selo do movimento que continua até o dia de hoje. O segundo ponto que dá o norte do que é o dispensacionalismo é obviamente a questão das dispensações. A palavra dispensação se refere ao arranjo particular pelo qual Deus regula a forma que os seres humanos se relacionam com ele. O dispensacionalismo acredita que Deus tem planejado uma sucessão de diferentes dispensações através da história, tanto passada quanto presente quanto futura. Além do mais, dispensacionalistas acreditam que essas dispensações são reveladas nas escrituras, tanto na história bíblica quanto nas profecias. Entender essas dispensações, essas diferentes relações que Deus teve e terá com a humanidade, seria crucial para a compreensão do ensino da mensagem da Bíblia. Naturalmente, uma preocupação primordial para nós hoje em dia é o próprio relacionamento com Deus. Como resultado, uma exposição dispensacional das escrituras foca especialmente na presente dispensação e as escrituras lidando explicitamente com ela. Então a gente procura interpretar outras porções das escrituras à luz das dispensações às quais elas pertencem ou das quais elas falam. A gente tem um melhor entendimento de como aqueles textos das escrituras se relacionam conosco quando sabemos como suas dispensações se relacionam ou diferem da nossa própria. Um texto do Antigo Testamento é de uma dispensação diferente da nossa no Novo Testamento, por exemplo. Assim como um texto futuro do Novo Céus, da Nova Terra ou mesmo do Milênio não é a mesma coisa que um texto
Cristo que fala para nós na vida cristã natural. Consequentemente, entender as dispensações é crucial para entender como o todo da Escritura se relaciona com a prática e a fé cristã. Por exemplo, suponha que a gente fala da antiga dispensação que cobriu a relação de Israel com Deus sobre a aliança mosaica. Então, a gente fala presente dispensação, que se refere à igreja, ao corpo de Cristo, primeiramente constituída como tal pelo próprio Cristo no dia de Pentecostes, logo após a sua ascensão aos céus. Nós, só então, vamos falar da futura dispensação como o arranjo da relação de Deus com a humanidade depois do retorno de Cristo à Terra. Na prática, todo o Antigo Testamento foi escrito sob, e a maior parte se refere à antiga dispensação, como a gente já está definindo aqui. Muito do Novo Testamento se refere à presente dispensação. No entanto, a gente encontra profecias tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento que se referem à futura dispensação. Além disso, quando um cristão hoje em dia lê o Antigo Testamento, o ajuda muito a saber que ele está lendo uma literatura que fala diretamente sobre Israel e o seu relacionamento com Deus sobre a antiga dispensação. Deus ordenou certas formas de adoração, ele especificamente instruiu Israel na política nacional na medida em que o relacionou aos eventos no primeiro e no segundo milênio antes de Cristo. Deus, é claro, é o Deus eterno. A gente está lidando hoje em dia com o mesmo Deus. Então, há muitas lições a aprender a partir da forma como Deus se relacionou com o seu povo na antiga dispensação. A gente não joga o Antigo Testamento fora. O Novo Testamento nos guia aqui. Ele também revela o fato de que o relacionamento de Deus com a igreja difere em algumas formas significativas da dispensação com Israel. Na presente dispensação, Deus está abençoando os judeus e gentios igualmente, com as mesmas bênçãos do Espírito Santo, em um grau que ele só prometeu na antiga dispensação. Isso inclui a habitação permanente do Espírito Santo e também novas formas de adoração, como Jesus revelou à mulher samaritana em João 4, 21 a 23. Consequentemente, embora existam semelhanças, também existem diferenças importantes entre a igreja e o Israel do Antigo Testamento. Compreender as diferentes dispensações ajuda o leitor das Escrituras a saber como se relacionar com o que ele lê no Antigo Testamento. As dispensações são estruturadas por várias alianças que Deus fez e prometeu. Assim como a Bíblia tem muito a dizer acerca dessas alianças, o entendimento dispensacional da Escritura terá ênfase especial sobre elas. No livro, os autores examinam bastante essa questão das alianças, os capítulos 4 e 6. Vale a pena você comprar e dar uma olhadinha lá. Terceiro ponto, singularidade da igreja. Tradicionalmente, dispensacionalistas têm sempre visto a igreja como uma nova dispensação distinta na história bíblica. A igreja encontra suas origens históricas no evento Cristo, que é a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo, e particularmente no batismo do Espírito, o qual Cristo concedeu igualmente aos judeus e gentios crentes desde a festa do dia do Pentecoste, logo em seguida a sua ascensão. O que faz a igreja uma nova dispensação são essas bênçãos do Espírito Santo, que são qualitativamente diferentes das bênçãos do Espírito Santo no Antigo Testamento. Também contribui para a singularidade da igreja o fato de que essas bênçãos são dadas igualmente aos judeus e aos gentios. Além do mais, nessa dispensação, Deus não está concedendo certas bênçãos políticas e materiais no nível que prometeu na aliança com Israel, com implicações para as nações. A profecia bíblica prediz essas bênçãos para uma futura dispensação a ser estabelecida quando Cristo retornar à Terra. Entender a singularidade da igreja ajuda os cristãos a interpretar tanto o Antigo como o Novo Testamento de uma forma inteligível. Saber, por exemplo, que crentes em Cristo são selados com o Espírito Santo, os assegurando de sua habitação permanente, os ajuda a não ficarem alarmados com a oração de Davi no Salmo 51, no verso 11, onde ele suplica para que o Espírito Santo não seja retirado dele. Eles podem entender a oração de Davi historicamente no contexto da dispensação na qual Davi se encontrava com Deus, onde o Espírito Santo seria removido dele, mas na nova aliança isso não acontece mais. Ao mesmo tempo, as Escrituras falam das bênçãos do Espírito Santo nessa dispensação como um penhor, uma entrada em direção à nossa redenção completa do futuro, como em Efésios capítulo 1. Essa progressão qualitativa da experiência de Davi com o Espírito Santo para a nossa experiência e depois para a futura dispensação mostra como as dispensações simplesmente não seguem ou substituem umas às outras, mas na verdade progridem para o objetivo escatológico futuro. Próximo ponto, significância prática da Igreja Universal. Dispensacionalistas sempre sustentaram a crença de que a realidade da Igreja deve ser encontrada em Cristo e que essa realidade transcende as divisões denominacionais que separam os cristãos uns dos outros. O Brethren Movement começou como assembleias abertas de cristãos tendo comunhão uns com os outros somente no nome de Cristo, sem referência às autoridades denominacionais ou às membresias de suas igrejas. Entretanto, uma parte do movimento, conhecido como Exclusive Brethren, passou a considerar suas assembleias locais como o verdadeiro cristianismo, num patamar acima em relação às outras igrejas e denominações. Essa exclusividade se estendeu até mesmo ao ponto de excomungarem outras assembleias de Brethren por conta de assuntos completamente triviais. Como resultado, o ecumenismo inicial do movimento
movimento foi grandemente diminuindo ou foi quase que perdido completamente. O que foi perdido no Brethanismo foi perseguido no movimento das Bible Conference americanas. No entanto, se fez necessário uma visão diferente da igreja. Enquanto Brethren focou suas atenções na igreja local, os líderes das conferências bíblicas buscaram delinear uma significância prática da igreja universal, o que é o corpo de Cristo, que transcende igrejas locais e denominações. A Bible Conference foi uma comunhão cristã visível e tangível, baseada somente na realidade da igreja universal. Ela não poderia e não tentou substituir a comunhão da igreja local e o seu ministério. O dispensacionalismo americano tem sido uma força vigorosa, procurando encorajar esses ministérios que trouxeram a significância prática à igreja local, à igreja universal, dando expressão tangível à verdadeira unidade cristã, a qual transcende ministérios denominacionais e igrejas locais. O fundamentalismo primitivo também afirmou a identidade evangélica ecumênica. Não confunda com o ecumenismo com outras religiões, apesar de estar em consciente oposição ao modernismo. No entanto, eventualmente, o fundamentalismo se volta contra si mesmo, praticando graus de separação, fraturando e dividindo a unidade inicial da fé. O dispensacionalismo sofreu dos mesmos efeitos. Alguns dispensacionalistas perderam de vista os valores práticos de um diálogo bíblico intra-evangélico. E como alguns outros evangélicos, eles recorreram ao isolamento e à separação, traindo a confiança inicial do Espírito Santo, que guia o corpo de Cristo no conhecimento das Escrituras. A gente encontra isso no Brasil, infelizmente. Em anos recentes, houve sinais positivos dentro do evangelicalismo de apreciação mútua e afirmação, contribuindo para curar algumas das feridas e divisões decorrentes das eras fundamentalistas e pós-fundamentalistas. Há sinais de que os dispensacionalistas hoje estão começando a reafirmar com muito mais força o valor positivo do diálogo bíblico mútuo e evangélico. Próximo ponto, significância da profecia bíblica. O dispensacionalismo entende que o significado histórico das profecias bíblicas são relevantes para entender o propósito de Deus na Terra e para seus habitantes humanos. Há outras tradições teológicas que interpretam as profecias bíblicas quase que exclusivamente em relação ao ministério presente de Cristo na igreja, ou à experiência pessoal de salvação do crente. O dispensacionalismo, entretanto, interpretando essas profecias de uma forma mais literal, sempre esperou que as bênçãos futuras de Deus incluíssem aspectos políticos, nacionais e terrenos da vida. Muitas das bênçãos pertencem a uma futura dispensação que será marcada pelo retorno de Cristo à Terra. Como resultado, a tradição dispensacionalista ofereceu um conceito mais amplo de redenção do que os encontrados em outras correntes teológicas. A redenção se estende tanto a níveis políticos e nacionais, quanto à renovação espiritual. Mas, ao mesmo tempo, o dispensacionalismo primitivo também abraçou um tipo forte de dualismo que dissociou essas características proféticas amplas de redenção das bênçãos da igreja e, consequentemente, os aspectos mais amplos de redenção foram efetivamente relevantes à igreja. Como resultado disso, para alguns dispensacionalistas, muitas das profecias da Bíblia tendem a ser mais um objeto de curiosidade do que um aspecto vital da esperança cristã. Esse tipo de dispensacionalismo pouco restringiu e até mesmo contribuiu para as tendências dispensacionalistas do apocalipsismo popular. Tem havido uma gradual revisão desse dualismo do dispensacionalismo primitivo, como a gente vai ver nos nossos próximos vídeos. Assim, também tem acontecido uma reação ao excesso de sensacionalismo apocalíptico, que a gente encontra tão comumente nas igrejas evangélicas do Brasil. Isso não significa que a profecia possui menos significância, mas, ao invés disso, ela se torna muito mais relevante para a atual fé e para a esperança da igreja. E então nós temos o pré-milenismo futurista como um ponto do dispensacionalismo. O dispensacionalismo é uma forma de pré-milenarismo. Isso é, ele defende a crença de que Cristo retornará para essa terra e reinará por 1000 anos. Assim como a maioria dos pré-milenistas ou pré-milenaristas, como você quiser chamar, os dispensacionalistas interpretam a profecia bíblica dizendo que Cristo retornará durante um tempo problemático, tradicionalmente chamado de atribulação. Entretanto, contrário à maioria dos pré-milenistas, a maioria dos dispensacionalistas tem advogado a doutrina do arrebatamento pré-tribulacional ou pré-tribulacionista. A doutrina de que Cristo virá para a igreja antes da tribulação, ressuscitando os mortos em Cristo, transladando os crentes vivos para a vida imortal e então tomando a igreja com ele aos céus antes de seu retorno milenar, no qual ele irá visivelmente reinar as nações na terra. A gente chama isso de rapto secreto. Devido ao fato de crerem que a igreja não estará na terra durante a tribulação, os dispensacionalistas têm tradicionalmente rejeitado tentativas de identificar os eventos presentes como cumprimentos das profecias de tribulação. Como resultado, o dispensacionalista padrão deve ser classificado como uma forma de pré-milenarista futurista. Ele acredita que os eventos da tribulação serão cumpridos em algum tempo no futuro, isso é, depois do arrebatamento, se opondo à visão mais historicista, que acredita que tais eventos estão sendo cumpridos hoje em dia ainda. Ao mesmo tempo, no entanto, alguns dispensacionalistas têm sido atraídos, levando adiante interpretações historicistas do popular apocalipsismo religioso. Eventos no mundo pós-guerra parecem seguir algumas interpretações dispensacionalistas acerca dos movimentos políticos e militares deslumbrados em Daniel e em Apocalipse. Como
resultado, na segunda metade do século XX, as linhas entre o futurismo e o historicismo enfraqueceram nos círculos dispensacionalistas. Um dos resultados do pré-milenismo futurista é a abstenção de estabelecer datas para a segunda vinda de Cristo. Um fator principal da difusão do dispensacionalismo nos Estados Unidos na segunda metade do século XIX foi o fato de que ele ofereceu um pré-milenismo que evitou a hermenêutica que estabelece datas para a volta de Jesus, como fez, por exemplo, o movimento milerita adventista. Próximo ponto, o retorno iminente de Cristo. Nas conferências bíblicas e de profecia da segunda metade do século XIX, o retorno iminente de Cristo significava crer no pré-milenismo. O pré-milenismo ensinava que o retorno de Cristo estava pelo menos 1000 anos além, que viria depois da igreja ter terminado a tarefa de cristianizar o mundo. Já os pré-milenistas acreditavam que Cristo retornaria antes do milênio, que ele retornaria em um tempo de angústia e que o tempo presente evidenciava problemas suficientes para que ele pudesse voltar a qualquer momento. Historicistas e dispensacionalistas pré-milenistas também tiveram grande interesse nas descrições apocalípticas da tribulação antes da volta de Cristo à Terra. Dispensacionalistas interpretaram as cronologias apocalípticas em Daniel e Apocalipse como significando que Cristo retornaria à Terra para reger as nações depois de uma tribulação de 7 anos. Uma vez que dispensacionalistas eram futuristas, acreditando que as tribulações se dariam completamente no futuro, eles, consequentemente, acreditaram que a volta do Senhor à Terra estava pelo menos 7 anos além. Porém, dispensacionalistas também acreditavam que Cristo viria para a igreja antes da tribulação e que essa vinda ocorreria literalmente a qualquer momento. Então, como consequência disso, quando os dispensacionalistas falavam de iminência, eles falavam primariamente de um arrebatamento pré-tribulacionista. Pela insistência de Arnold Gibelin, C.A. Scofield e outros na virada do século, a iminência veio a ser definida exclusivamente pela doutrina do arrebatamento pré-tribulacionista. A maioria dos dispensacionalistas dos dias atuais se manteve crendo nesse tipo de arrebatamento. No seu livro de 1976, Blessed Hope and the Tribulation, John Halvoord reconheceu a existência do dispensacionalismo pós-tribulacionista. Apesar de não ser uma doutrina de iminência para os padrões posteriores, ela ainda assim se mantinha à proximidade da vinda de Cristo e foi reconhecido como uma variante dentro da tradição dispensacionalista. O último ponto é o futuro nacional para Israel. Uma das características mais bem conhecidas da tradição dispensacionalista é a crença em um futuro para o Israel nacional. Esse futuro inclui pelo menos o reino milenar de Cristo e, para alguns dispensacionalistas, se estende também até o estado eterno. Por causa dessa forte crença, alguns dispensacionalistas iniciais, como W.E. Blackstone, tiveram um importante papel em obter suporte para o movimento sionista. Isso acabou desembocando, nos dias de hoje, nas atividades políticas pró-Israel de Jerry Falwell e Pat Robertson. Enquanto nem todos os dispensacionalistas deram suporte com muita força ao movimento sionista, eles ainda detiveram tradicionalmente essas profecias com respeito à restauração política e nacional de Israel, com suas bênçãos sendo cumpridas na próxima dispensação. E enquanto outras teologias também chegaram ao ponto de considerar seriamente o futuro de Israel, isso geralmente tem se dado devido à insistência de dispensacionalistas que sempre tiveram de Israel nacional uma característica proeminente da sua interpretação bíblica. Esses são 8 características que constituem as preocupações existentes e as ênfases que caracterizam a tradição dispensacionalista. No entanto, como eu já falei, o dispensacionalismo não tem sido tradição estática e monolítica. Não houve nenhum credo padrão congelando o seu movimento teológico em algum ponto arbitrário da história. Na medida em que os dispensacionalistas se desenvolveram, essas características têm sido confirmadas através das dinâmicas de renovação da interpretação bíblica. A evidência dessa continuidade testifica em favor da força da tradição dispensacionalista. Só que essa mesma continuidade nas dinâmicas do estudo bíblico modificaram as formas nas quais algumas das características padrões do dispensacionalismo têm sido entendidas. Enquanto não é fácil classificar todas as diferenças entre os vários teólogos dispensacionalistas, 3 formas amplas do pensamento dispensacionalista podem ser identificadas. E elas precisam ser entendidas para que a gente possa aprender bem a história dessa tradição. Essas correntes podem ser chamadas de dispensacionalismo clássico, as visões dispensacionalistas americanas e britânicas que vêm a partir dos escritos de John Nelson Darby, o primeiro teólogo do Brethren Movement, e também aos 8 volumes da sistemática de Lewis Sperry Chafer, o fundador e primeiro presidente do Dallas Theological Seminary. Também volta às notas interpretativas da já citada Bíblia de referência Scofield. A gente tem um dispensacionalismo clássico muito bem representado aí. Tanto que a designação dispensacionalista foi primeiramente aplicada às interpretações oferecidas na Bíblia de referência Scofield, fazendo com que ela funcione como um ponto de referência e de partida para o desenvolvimento futuro da tradição. E então a gente tem o dispensacionalismo revisado, que designa as visões dos teólogos dispensacionalistas entre o final da década de 50 e 70, apesar de também se aplicar a algumas publicações dos anos 90. A designação revisada é tomada também da Bíblia Scofield. Teve uma revisão completa em 1967, oferecendo visões muito mais compatíveis
aos escritores desse segundo período. Alguns dos mais bem conhecidos dispensacionalistas revisados incluem Alva McClain, John Walvoord, Charles Hyde, J. Dwight Pentecost e Stanley Toussaint. Então a gente tem o dispensacionalismo progressivo, que é o assunto da série que a gente vai fazer aqui, porque enfim eu sou um deles, que é uma forma mais contemporânea de pensamento dispensacionalista, sendo desenvolvida através de contínuos estudos bíblicos das considerações e ênfases dessa tradição. O dispensacionalismo progressivo oferece várias modificações ao clássico e ao revisado, trazendo, na minha opinião, muito mais perto da interpretação bíblica evangélica contemporânea e pegando muitas coisas boas das tradições reformadas também. Apesar do nome ser relativamente recente, as interpretações particulares que perfazem essa forma de dispensacionalismo têm sido desenvolvidas nos últimos 50 anos. Revisões suficientes tiveram lugar em 1991 para induzir o nome de dispensacionalismo progressivo na reunião nacional da Evangelical Theological Society daquele ano. Esse livro, Dispensacionalismo Progressivo, ao lado de outras publicações importantes, são chaves representativas para esse ponto de vista. A gente vai avaliar outras formas de dispensacionalismo, vai apresentar o dispensacionalismo progressivo e a gente espera poder mostrar as principais diferenças, quais eram os pontos distintivos do clássico, os pontos distintivos do revisado e o que é que faz o progressivo, na minha opinião, ser uma visão melhor do que todas as outras. Pra gente fazer isso, a gente vai ter outros vídeos. No próximo vídeo, a gente vai fazer uma exposição do dispensacionalismo clássico e eu espero que você esteja animado para isso. No vídeo de hoje, a gente falou bastante do primeiro capítulo desse livro e é o que o Craig Blazing tinha para nos expor sobre os pontos comuns entre os dispensacionalismos. Espero que você possa ir no link da descrição e usando seu cupom de desconto conseguir esse livro mais barato aí na sua casa. Um cheiro no seu cangote. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, mas também tem vídeos extras e é por isso que você precisa clicar para receber notificação para saber sempre que houver vídeo novo. Cheiro no seu cangote e até a próxima aqui no 2 Dedos de Teologia. Valeu!